Já vejo aqui que o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, está na linha comigo, eu já vou falar com ele, mas antes de começar a minha conversa com o senador Eduardo Girão, eu quero mostrar um discurso impactante que ele fez nessa semana, pressionando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a abrir a CPI do Banco Master. Produção, tá na agulha? Pode rodar. Eu estou há 7 anos aqui, o senhor sabe, e nunca tinha visto um mês de fevereiro com plenário fechado como aconteceu. E quero manifestar, com todo respeito à sua pessoa, que eu respeito, mas como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. E eu quero lhe fazer um pedido aqui. Talvez o último, talvez o da hora derradeira minha, mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui que assinaram a CPI há 3 meses quase. Está na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Está aí para o senhor abrir. A gente não precisa de atalho na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, na CAI fazendo uma subcomissão. Isso não está certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. O deputado Carlos Jordi conseguiu um número recorde de assinaturas para essa CPI. O Brasil quer, e não é só gente de direita, de oposição, contra governo, a favor de governo, não. Furou a bolha. Finalmente, a mídia tradicional do Brasil acordou e quer saber como o brasileiro me cobra. O cearense, a essa questão do Banco Master. Outra coisa, que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho. O senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social, que aprecia os trabalhos de pacificação. Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir um impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso. Robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. Isso vai abrir um precedente, e daí? Qual é o tipo de paz que o senhor quer? É a paz da indiferença? O senhor sabia que a paz da indiferença é exatamente o oposto da paz? É o oposto da paz o que o senhor está fazendo com o Brasil? A paz é ação, é justiça. E o senhor está com a solução na mão, não é de hoje, mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. E eu lhe encerro dizendo o seguinte: senador Espiridião Amin tem uma CPI da Vaza Toga. Há meses eu perdi foi a conta de quando é que ela foi dada entrada com o número de assinatura. O senhor também não abre. O senhor não tem o direito, até porque chegou no seu estado o escândalo do Banco Master, 400 milhões de reais. O senhor devia ser o primeiro a chegar e dizer: vamos atrás disso, vamos investigar isso. E eu espero que o senhor faça isso, porque o Senado não é para estar a serviço de quem quer que seja. O Senado é uma casa que tem que ser respeitada e não está. O Senado está desmoralizado, presidente Davi Alcolumbre. Estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, porque teve o senhor primeiro, 2019, que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República, e o senhor que fez o sigilo do careca de 100 anos do INSS, que roubou os velhinhos e aposentados, foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes, e o senhor pode apenas cumprir o seu papel. Vai lá, instala a CPI, o CPMI do Banco Master e abre um processo de impeachment, que o Brasil será outro para os nossos filhos, para os nossos netos. Muito bem, ele está na linha com a gente, senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, que deu essa traulitada aí no Senado, pressionando Davi Alcolumbre a abrir a CPI do Banco Master. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, senador. Muito boa tarde, Felipe Moura Brasil, uma honra estar participando. Eu admiro muito o seu trabalho, não é de hoje, desde que cheguei aqui vejo a independência, vejo realmente a busca pela verdade com o contraponto que você faz, e estou às ordens para a gente bater um papo sobre esse momento dramático da República. Muito bem, senador. O que a gente tem visto, à luz aí, inclusive, do conteúdo do seu discurso, é que senadores e deputados federais que estão de fato interessados em investigar, é claro que alguns estão interessados em investigar mais um lado do que outro, mas tem gente ali interessada em que a investigação avance, felizmente. Às vezes não é maioria, mas tem. E eles estão contornando essa blindagem que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está fazendo, evitando uma CPI do Banco Master. Como eles estão fazendo isso? Buscando investigar certas conexões relacionadas ao caso Master, tanto no âmbito da CPMI do INSS, quanto no âmbito da CPI do crime organizado. Vai ser possível avançar nessas frentes sem uma CPI específica? Qual é a perspectiva do senhor? Olha, muito difícil, Felipe, se a gente não tiver uma CPI própria, e merece, né? A maior fraude do sistema financeiro do Brasil, com todos esses dados que apareceram, né? 129 milhões de reais
de um contrato de uma esposa de um ministro do STF, que não fala sobre esse assunto, curiosamente, fala sobre tudo, sobre política, mas na hora de falar sobre esse assunto que o Brasil todo quer saber, 129 milhões de reais, isso é injustificável, até com transações aí mega multibilionárias de fusões de bancos internacionais, né? Então, é estranho não ter nenhum tipo de atuação da advogada, esposa do ministro, no caso, assim, dentro do escopo. É muito forte que o Senado feche os olhos para isso, né? Você ter o caso do Resort Itaiaia, né? Os irmãos do ministro Toffoli, tudo isso sendo aí, de uma certa forma, a gente pegando atalho para fazer. Se tivéssemos uma CPI ou CPMI, eu não digo que são poucos colegas, não, viu, Felipe? Nós tivemos dos 81 senadores, 51, ou seja, maioria esmagadora, apoiando, assinando o meu requerimento para a criação da CPI do Banco Master aqui no Senado. E o deputado Carlos Jordi, lá no Rio de Janeiro, conseguiu um número recorde também de assinaturas para abrir uma CPMI, que eu acho que, vamos combinar, eu acho que a dele é até mais legítima do que a minha, porque você vai ter deputados e senadores, dar mais representatividade a esse mega escândalo para que possa se aprofundar na investigação as duas casas. Então, por exemplo, eu estou aqui no Senado conversando com você, estou a 80 metros aqui do plenário da casa e está fechado o plenário. Ontem não teve sessão, hoje, de novo, não teve sessão. Eu confesso para você que esse tipo de coisa eu nunca tinha visto, que nós estamos vendo agora nesse começo de 2026. É para quê? Para não repercutir o que nós conquistamos na CPI do crime organizado, que é a quebra de sigilo, convites importantes de ministros, de familiares de ministros, ou é o Lulinha, né? Porque ontem quebramos o sigilo do Lulinha e muito mais gente. Importante, o voo que o Lulinha teria viajado com Careca do INSS na classe executiva, né? Pago pelo Careca do INSS, a história da mesada, do mesadão de 300 mil reais do filho do presidente nessa fraude, também a maior fraude do sistema previdenciário, não é do Brasil, não, é do mundo. A gente precisa investigar isso, 300 mil reais por mês e mais umas luvas de 25 milhões, é o que saiu na imprensa, o que a Polícia Federal sinalizou. Se a gente não for investigar isso, o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, o Davi Alcolumbre ele não tem como matar no peito isso, até porque foi um indicado dele lá no Amapá, que, apesar dos alertas para não fazer, colocou 400 milhões de reais no fundo da Amprev, do fundo previdenciário lá, de funcionários públicos daquele estado, em letras mortas do Banco Master. Então, ontem nós quebramos sigilo de ex-assessor do Davi Alcolumbre, né? Foi tanto requerimento que muita gente não se atentou. O que é que Paulo Boldens? Não, o do Gustavo Gaspar. Gustavo Gaspar, sim. É assessor hoje do senador Everton, né? E teve transações aí em relação a pessoas dessa fraude, investigados, pessoas que estão presas, inclusive. E o Paulo Boldens não entrou mais uma vez, né? E vamos continuar cobrando, porque o Paulo Boldens, o brasileiro quer saber da resposta, porque ele foi o chefe de gabinete do presidente Davi Alcolumbre, matou no peito a rachadinha que foi comprovada lá, ele assumiu a culpa, e em vez de ser afastado do gabinete do presidente Davi Alcolumbre, demitido, exonerado, o que quer que seja, ele caiu para cima, né? Ele hoje é o consultor político do Senado Federal. Aí você está de brincadeira, ganhando 30 mil reais. Então, eu acho que chega um momento, no nível de depravação que a gente está vendo, que precisamos investigar, e eu espero que o presidente Davi Alcolumbre cumpra o seu dever, porque chegou no limite e nós vamos ter que tomar atitudes em relação a ele, inclusive, se a casa se mantiver inerte completamente, como nós estamos vendo o Senado Federal.
Pois é, o senhor falou aí de um escândalo de rachadinha do gabinete do Davi Alcolumbre, tem outro escândalo de rachadinha no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que deu entrevista nessa semana também falando contra instalação de CPI, dando aquele discurso todo ensaboado de que tem outros requerimentos na frente, defendendo o ministro Dias Toffoli. Quer dizer, o Congresso Nacional tem 2 presidentes de casas legislativas que não estão interessados em aprofundar a investigação porque vivem nesse compadrio com ministros do Supremo Tribunal Federal, como eu aponto, como eu analiso criticamente. E o senhor ali, com muito cuidado, até com um discurso diplomático mais firme, o senhor apontou ali 2 questões envolvendo Davi Alcolumbre. Uma foi essa, que o senhor acabou de repetir, que o indicado dele, o Jocildo Gomes, que comandava ali a Amprev, o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado, fez um aporte de 400 milhões de reais no Banco Master, assim como o Rio Previdência lá fez de 970 milhões no Banco Master. Isso que está sendo aí bastante explorado também criticamente. E o Davi Alcolumbre impôs um sigilo sobre as visitas do careca do INSS, esse Antônio Camilo, esse lobista, na Casa Legislativa, quer dizer, no próprio Congresso Nacional, no Senado. Eu pergunto para o senhor, não existe maneira de parlamentares contornarem esse sigilo e tentarem derrubar esse sigilo? Quer dizer, o poder do presidente das casas legislativas é tão grande assim que eles conseguem sentar em cima de pedido de impeachment, sentar em cima de CPI, impor sigilo sobre a informação que eles não querem divulgar. Aliás, me parece, senador, e me corrija se eu estiver errado, que um dos motivos pelos quais o senhor quis competir com o Davi Alcolumbre pela presidência do Senado Federal foi o receio de que esse tipo de coisa acontecesse. O senhor, inclusive, teve até alguns atritos dentro do seu próprio campo político, os Bolsonaro, no final ali, vendo que o Davi Alcolumbre tinha mais chance, já ficaram mais do lado do Alcolumbre. É possível contornar essa blindagem? Vamos lá, Felipe, você relembrou bem, né? As minhas digitais não têm nessa eleição do Davi Alcolumbre, né? Eu já conhecia desde 2019, né? Foi o nosso presidente, depois passou por Pacheco. A gente viu aí esses orçamentos secretos se multiplicarem nesse período, né? E eu digo para você que eu fui até o final. E sejamos justos, eu e o senador Marcos Pontes, que foi contra o próprio partido, né? Colocando o seu nome até o final, e infelizmente eu tive 4 votos. O Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes teve 4 votos também, e o Davi teve uma votação expressiva, inclusive de pessoas de direita, conservadores. É uma pena, né? Porque era uma tragédia anunciada, né? E os fins jamais justificarão os meios. Ali é uma questão de coerência nossa. Mas isso são águas passadas. A blindagem. A nossa esperança é que essa pressão que a gente está vendo, né, da mídia tradicional hoje em dia, falando de abusos que você fala, que eu e alguns outros colegas aqui, desde 2019, né, desde o inquérito famigerado das fake news, aberto de ofício, e foi, olha os personagens, a história recontando aí. O Toffoli era o presidente, abre e passa para o Alexandre de Moraes. Sem sorteio. Sem sorteio, do fim do mundo, e aberto, vai completar agora, os parabéns vai ser agora, no mês de março, 7 anos, né? Então, assim, é algo que agora você vê a OAB falando, olha que interessante, né? Você vê a mídia que venha falar, venha mais gente falar, porque é o nosso país, né? Antes tarde do que nunca. Agora, a nossa esperança é o dia 1º de março também, as grandes movimentações de ruas que nós tivemos no país, foram decisivas, né, para grandes mudanças que nós tivemos aqui na história do Brasil. Então, que 1º de março a gente possa ir às ruas, né, do Brasil inteiro e se manifestar com relação ao que está acontecendo, essa degradação moral que nós estamos vendo no Brasil. O brasileiro tem que se posicionar. E por ser um ano eleitoral, aí tem que deixar de lado campanhas, mas por ser um ano eleitoral, eu acredito que a gente tem mais chance ainda de mudar esse status quo agora. Por quê? Porque esses senadores que estão se escondendo, deputados que não estão mostrando a cara nesse momento, eles vão ter que mostrar, porque eles vão ter que pedir o voto. A maioria deles, eu sou contra a reeleição, sempre fui, mas a maioria deles só pensa naquilo, que é a reeleição, é continuar aqui dentro, com mordomia, com uma série de poderes que você sabe que aqui se tem, né? Então,
é hora de a gente pressionar, né? Porque eles vão pedir o apoio. E por isso que eu acredito que o ministro André Mendonça também, olha os fatores como mudaram. É um ministro dali, no meu modo de entender, com todo respeito a quem pensa diferente, um dos mais justos ministros que ele tem, e que o Alcolumbre fez o que fez com ele, né? Segurou, matou no peito ali, 6 meses cozinhando, né? Sem justificativa, e ele tem a chance agora de esses sigilos, acabar com isso, e eu acredito que tem uma outra conjectura de forças aqui dentro, né, dos 3 poderes, que pode fazer com que a gente tenha aí mais vitórias, porque essa semana, olha, você acompanha muito bem de perto aqui, tem fontes, você sabe que essa semana foi uma semana, em 7 anos eu nunca tinha visto tantas vitórias. CPI do crime organizado, ontem, na questão da quebra do Lulinha, do sigilo, convocação de tanta gente e requerimento. Muita coisa aconteceu ontem, inclusive quebra de sigilo de banqueiro também, e eu acho que a gente vai ter eu acho, boas notícias em breve, mas as dificuldades vão continuar, né? Porque eles vão tentar esse compadrio, esse jogo que é feito aí de presidentes das casas, realmente é algo que a gente vai precisar transcender e nós vamos conseguir, se Deus quiser. Certo. Eu não sei se o senhor se referiu a esse episódio, quando o senhor falou do Davi Alcolumbre cozinhando, só para lembrar o público aqui que talvez não esteja familiarizado, Davi Alcolumbre ele tentou atrasar a indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, existe aí uma treta antiga e tal, obviamente as declarações de bastidor são de que não tem rancor algum, etc., mas o Davi Alcolumbre queria que Jair Bolsonaro indicasse outra pessoa, não conseguiu, e a sabatina do Mendonça atrasou, mas ele conseguiu ser aprovado, foi para o Supremo Tribunal Federal. Mas assim, é importante a relatoria do André Mendonça nesse contexto, porque ele não tem o rabo preso, pelo menos com Davi Alcolumbre. E o que a gente vê é que o que eu chamo de centrão do STF tem muitos vínculos, muito mais, com o centrão propriamente dito do Congresso Nacional. Aliás, um dos motivos de atrito também entre Davi Alcolumbre e o governo Lula, embora sejam muito próximos e a bancada do governo tenha ajudado a blindar aliados do Alcolumbre nas CPIs, é que o Lula indicou o Jorge Messias e o Davi Alcolumbre queria o Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal. É só para a gente dar aqui um quadro geral para o público.